Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou Nathaniel Paiva e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o Factory. O que é esse design pattern criacional chamado Factory. Então, vamos colocar ali a mão na massa. Primeiro eu quero te explicar um pouco sobre o que é esse padrão de projeto. O Factory Method, como é mais conhecido, pense que ele é uma oportunidade para você ocultar a lógica ali no método principal de algumas instâncias. Isso mesmo, basicamente, pense que você não vai expor a lógica de criação de alguns objetos. E eu vou mostrar um exemplo aqui de conexão com o banco de dados que vai ficar bem claro na sua mente. Você consegue abstrair algumas instâncias que você vai criar. A forma de criação daquelas instâncias vai ficar abstraído em uma classe factory, beleza? Então vamos colocar a mão no código para que você entenda melhor sobre o padrão factory method. Bom, aqui no nosso padrão factory, a gente vai simular um exemplo de conexão. Então eu vou criar aqui uma interface connection factory. Beleza? Essa connection factory, a gente vai ter que ter outras duas classes que vão implementar uma classe de conexão. Imagina o seguinte, que a gente tem aqui uma connection, que também é uma interface. E nessa interface aqui de connection, a gente vai retornar essa conexão. A gente vai ter um retorno dessa conexão. Mas antes de ter o retorno ali dessa conexão, a gente vai criar duas classes. Uma classe MySQL Connection, que vai implementar a conexão. Vou criar aqui, ó, Implements Connection, beleza? Vou deixar ela aqui vazia mesmo. E vou criar uma outra classe chamada SQLite Connection. Só que também vai implementar a Connection. Isso aqui é o Factory, tá, Nathaniel? Não necessariamente. Agora a gente vai utilizar o Factory de fato. O que seria o Factory aqui, tá? O Factory seria um método, o Factory Method, significa que aqui a gente vai ter um retorno de uma connection e aqui a gente cria a conexão. Beleza? Criamos aqui a nossa conexão. Então, quem implementar essa nossa factory vai ter o retorno ali da conexão. Então, o que a gente faz? A gente cria uma classe aqui, MySQL Factory. E essa MySQL Factory vai implementar a nossa Connection Factory. E aqui a gente tem que implementar um método, né? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente retorna um new MySQL Connection. Porque ele vai retornar um connection, tá vendo? Só que aqui eu defino, falo, olha, eu quero que você retorne a instância que já está implementada do MySQL Connection. Porque aí o que tiver implementado nessa classe aqui vai ser o que vai retornar aqui no MySQL Factory. E agora a gente pode criar um mesmo para o SQLite. A gente vem aqui, SQLite Factory. E a gente implementa o Connection Factory. Vamos implementar aqui o código. E a diferença dessa classe é que a gente vai retornar um new SQLite Connection. Opa. New SQLite Connection. Beleza? Então aqui a gente está retornando duas conexões diferentes. Só que aí a gente define quem for utilizar ali a nossa factory, que vai definir qual é a factory que vai ser utilizada. E pense a factory method ali como se fosse um adaptador ali. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, criar o nosso método, nossa classe main. A gente executar aqui, né? Static void main string args. E aqui a gente vai criar a nossa classe
chamando a connection factory. Então, eu tenho aqui uma conexão, que é a connection factory. E aqui eu decido, na minha instância, qual conexão que eu quero chamar. Imagina isso, eu tenho uma instância que eu vou chamar aqui. E qual vai ser? A do MySQL. Então eu venho aqui e chamo MySQL Factory. Lembrando que quando eu chamar o MySQL Factory, o que ele vai ter? Ele vai ter um Create Connection aqui, certo? Então, vamos lá para a nossa classe main. Quando a gente chamar Factory, a gente querer criar uma conexão, uma connection, de fato, a gente chama factory.createConnection. E aí, a gente vai criar uma conexão com o MySQL, beleza? Então, é basicamente isso. A gente pode até colocar alguma implementação lá na nossa classe, mas a ideia do Factory é para a gente decidir, mas qual é a implementação que tem aqui nessa criação de conexão? Não importa. A ideia é que quem esteja utilizando aqui o padrão Factory nem se preocupe com a implementação, mas que ele saiba que está sendo criada uma conexão com o MySQL. Seria da mesma forma se a gente quisesse criar aqui o Connection Factory do SQLite. Ele chama o mesmo método aqui, ó. A gente poderia chamar Factory1 e ele chamar o mesmo método para criar também uma conexão com o banco de dados, beleza? Então a gente consegue utilizar o Factory justamente para a gente abstrair as informações que a gente tem. E a gente meio que usa isso como uma adaptação, tá vendo? A gente tem uma implementação aqui que a gente pode colocar as conexões. E aí a gente vai implementando aqui com essa instância do MySQL Connection aqui, tá bom? Então, é esse que é o método Factory. A gente pode utilizar ele de diversas formas. Ali, classes, por exemplo, como o JUnit, testes unitários que utilizam ali o JUnit, utilizam o Factory, o padrão Factory. A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo de pagamento ali para utilizar esse padrão Factory também. Então, tem várias formas da gente utilizar o padrão Factory, tá? É uma abstração na criação dos objetos. Ao invés do cliente instanciar os objetos diretamente usando o new, ele utiliza um Factory que abstrai esse processo de criação. Ou seja, quem a gente está chamando aqui direto, o Factory. A gente nem sabe que instância que ele está girando, que é a instância do SQLite Connection. Então a gente não sabe isso diretamente. A gente não faz esse new aqui diretamente. Então, a gente acaba deixando um desacoplamento também, reduz o acoplamento entre códigos que solicitam um objeto ou outro. Isso é muito legal também. Tem uma interface comum ali entre os objetos e tem o princípio ali de substituição e extensibilidade, né? A gente consegue estender ali mais facilmente um objeto. Então, esse é o Factory Method, é um tipo de design patterns creational, do padrão de projeto criacional, que também é muito utilizado na comunidade. Esse código aqui você vai poder recuperar aí no meu GitHub. Espero que você tenha gostado dessa aula de Factory Method, que é um dos padrões de projetos que são bem utilizados na comunidade. E é isso, galera. Espero você na minha próxima aula.